O Flamengo chegou já com uma vitória, fora de casa por 1-0, que deixou o time na vantagem de empatar e classificar. Nesta quinta-feira 12, Flamengo e Bahia decidiram uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2024. O confronto de volta aconteceu no Maracanã. Assim, o Flamengo garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Bahia por 1-0, em um jogo seguro no Maracanã. Assim, Rogério Ceni viu um tabu ser mantido. O Fla garantiu a classificação com o gol marcado por Arrascaeta. Haja vista que o autor do gol retornou após um mês afastado por lesão. O meia uruguaio havia sofrido uma lesão na parte posterior da coxa em partida contra o Botafogo, no dia 18 de agosto, e voltou a ser uma das surpresas na escalação desta noite. A equipe rubro-negra controlou o confronto, aproveitando a vantagem conquistada no primeiro jogo na Fonte Nova. A festa da torcida contribuiu para a atmosfera favorável à equipe carioca. Vale destacar que o Mengão deu sequência a um tabu. Rogério Ceni, técnico do Bahia, manteve o histórico negativo contra o Flamengo, somando agora 14 derrotas em 14 jogos, dirigindo São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. Tabu de Rogério Ceni diante do Flamengo se mantém. O Fla até conseguiu administrar o ritmo, poupando jogadores como Arrascaeta e Ayrton Lucas que saíram por cansaço no final da partida. Com o resultado agregado de 2-0, o Flamengo, que foi vice-campeão em 2023, avança para mais uma semifinal da Copa do Brasil. O Bahia, por outro lado, buscava sua primeira classificação para essa fase do torneio. As semifinais estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, e a CBF ainda realizará o sorteio dos mandos de campo. O Flamengo enfrentará o Corinthians na próxima fase. A equipe paulista também garantiu sua classificação na última quarta-feira, 11, quando venceu o Juventude por 3-1. Desse modo, o time agora vão virar a chave e se concentrar no Brasileirão 2024 Série A. No próximo domingo, 15, tem o clássico contra o Vasco da Gama no Maracanã, às 18h30 de Brasília. O treinador ainda enfrenta um tabu de ter perdido todos os jogos para o Fla quando o enfrentou como técnico. Vitória e classificação. Com o gol do meia uruguaio Arrascaeta, o Flamengo voltou a vencer o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro carioca repetiu o placar do jogo de ida e venceu o Esquadrão de Aço novamente por 1-0, com o placar agregado de 2-0. Com a classificação, o Fla irá disputar uma das vagas na final contra o Corinthians, marcando mais um reencontro entre Tite e a torcida do Corinthians na Neoquímica Arena. Por falar em reencontros, esse duelo nas quartas de final da Copa do Brasil colocou o CRF contra Rogério Ceni. Em sua entrevista coletiva com a imprensa, Ceni falou sobre a partida em si e não fez questão de esconder sua chateação com a atuação do Bahia e afirmou que esperava mais de seu time no duelo de ontem 12, mesmo jogando fora de casa. Para quem viu o primeiro jogo contra o Flamengo, eu esperava mais para hoje. Sobre não finalizar no gol, nós tivemos duas boas oportunidades só, e a bola passou perto da trave, iniciou Ceni cobrando efetividade da sua equipe. O Flamengo teve uma chance e fez. Acho que não perdemos classificação hoje, perdemos no primeiro jogo, destacou o treinador do Bahia, ressaltando que o Fla não desperdiçou as chances que teve nos dois jogos. Obviamente, o ex-goleiro teve de falar sobre seu tabu contra o Flamengo desde que virou treinador. Como técnico, Ceni enfrentou o Fla 14 vezes e perdeu as 14. Ele falou sobre a força do elenco e a qualidade do time carioca. Flamengo está com pouco dinheiro em caixa e o presidente do rubro-negro foi bastante questionado em reunião do Conselho Deliberativo. Flamengo avança na Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu na noite desta quinta-feira 12 avançar na Copa do Brasil. A equipe de Tite ganhou as duas partidas pelo placar de 1-0 e segue vivo rumo ao título. O próximo duelo do Flamengo na competição será diante do Corinthians após a data FIFA. O sorteio dos mandos de campo será definido em breve, mas Tite, dessa vez, espera ter um Fla mais completo para eliminar um rival paulista. Porém, o duelo contra o Timão não é o único assunto nos bastidores da Gávea nesse momento. Isso porque o presidente Rodolfo Landim está preocupado com os gastos recentes do rubro-negro na última janela de transferências que impactaram nos cofres do mais querido. De acordo com o repórter Rodrigo Matos, do UOL Sport, com receita acima de R$1 bilhão, o Flamengo tinha quase R$200 milhões em caixa ao final do primeiro semestre, o que lhe permitiu pagar à vista pelo terreno do gasômetro. Caixa do Flamengo em apuros.
Porém, a série de gastos nos últimos meses no mercado para repor as lesões de Matias Vina e Everton Cebolinha e a contratação de um meia armador, reduziu bastante a disponibilidade de dinheiro no rubro-negro e gerou uma situação financeira mais apertada a curto prazo. No balancete financeiro, o Flamengo tinha exatamente 187 milhões de reais de caixa livre ao final do semestre. Porém, esse não é o valor total. Isso porque grande parte desse dinheiro, que gira em torno dos 120 milhões de reais, é produzido pelo Maracanã e, portanto, é dividido meio a meio com o Fluminense, que também tem os direitos dos gramados em 50%. Para piorar, outra parte desse montante no caixa é referente a uma antecipação da Globo pelo contrato de TV do Brasileiro de 2025, 56 milhões de reais. Isso preocupou demais os dirigentes. E agora, Landim? Por fim, Rodrigo Matos revela que esses dados foram expostos em reunião no Conselho Deliberativo de quinta-feira, 12. O repórter ainda afirmou que assim que as finanças foram expostas, o presidente Rodolfo Landim, bastante irritado com a situação, disse ao Conselho que aquela era uma análise possível do cenário, e que será possível reverter o cenário com a situação do caixa com a venda de 1.000 cadeiras do futuro estádio com uma arrecadação de 150 milhões de reais. Ele estava contrariado com o questionamento, segundo apurou o jornalista. O déficit do Flamengo registrado no primeiro semestre foi de 79 milhões de reais, até porque o clube teve vendas de jogadoras baixas e pagou por De La Cruz à vista. A primeira parte do ano tem tradicionalmente menor receita. Em julho e agosto, o Flamengo desembolsou 146 milhões de reais para a compra do terreno do gasômetro. Investimentos em Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz, além das luvas que serão pagas a Alex Sandro e Michael, acabaram contribuindo para o caixa ficar em apuros. Vice-presidente de futebol, em tom de despedida, já meio que sacramenta a saída do ídolo. Venceu e convenceu. O Flamengo conseguiu uma importante classificação para a semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Bahia por 1-0 no Maracanã. Em Salvador, o rubro-negro carioca já tinha vencido pelo mesmo placar. Foi uma boa exibição do Mengão, criou as melhores chances e chega pela quarta vez consecutiva em uma semifinal na competição. O time de Tite finalmente voltou a jogar bem. Na zona mista, Marcos Braz parou para conversar com os jornalistas e confirmou que Gabigol está praticamente fora do Flamengo para 2025. A renovação, como ele mesmo disse, é pouco provável. Saída de ídolo em 2025. Poderá ter hipótese de renovação de contrato. Não é impossível, mas, infelizmente, hoje é pouco provável, disse o vice-presidente de futebol flamenguista na saída do Maracanã. Em julho, Gabi já tinha mandado uma indireta para os dirigentes flamenguistas falando de acordos que não foram cumpridos e foi um tom meio de desabafo. Relembre as palavras do ídolo. A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo, disse o atacante, que completou. As coisas estão em aberto. Tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou. Buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. A minha confiança é muito grande em mim. Eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. É continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo, finalizou Gabriel. Com a iminente saída do camisa 99, com certeza o Mengão irá trazer um jogador acima da média para o lugar. A história do Gabigol pelo CRF está chegando ao fim depois de muita idolatria. O técnico Tite subiu o tom em entrevista coletiva e descartou de vez um dos nomes colocados na mira do Flamengo. A janela de transferências está fechada neste momento, mas as especulações envolvendo o mercado da bola continuam a todo vapor nos bastidores do Flamengo. Desde a lesão sofrida pelo artilheiro Pedro, uma série de centroavantes tem sido apontados como possíveis alvos do rubro-negro. O último deles foi o medalhão argentino. Livre no mercado da bola desde que deixou o Boca Juniors, o experiente Dário Benedetto, de 34 anos, foi colocado na mira do Flamengo. A possibilidade de um negócio acontecer, no entanto, está descartada. Na noite da última quinta-feira, 12, logo após a vitória do Flamengo sobre o Bahia, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil para os cariocas, o técnico Tite se mostrou incomodado com as especulações de mercado. Estamos em um momento que há muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa e quem disse mentiu. Gostaria de saber o nome da pessoa, porque é fácil dizer. Falaram, aí todos vocês, jornalistas, ficam envolvidos, disparou. É mentira. Nem conheço o Benedetto, joguei só contra, a notícia é mentirosa, acrescentou Tite.
Diante do Bahia sem Pedro, o técnico surpreendeu ao escalar Bruno Henrique como homem de referência no ataque. Além de Benedetto, outro nome colocado na mira do Flamengo para suprir a carência do camisa 9 foi o francês Anthony Martial, ex-Manchester United. O argentino Mauro Icardi também foi citado entre as possibilidades.